mergulhando no espelho. Como sempre, na companhia de gente muito agradável. Na sua companhia. Se você fez essa opção de mergulhar no espelho, é porque você está mais livre e disposto a se conhecer melhor. O meu entrevistado de hoje, ele tem um nome indígena. Chama-se Kaique, que em tupi quer dizer pássaro aquático, pássaro que voa sobre as águas. Ele não vai voar sobre as águas hoje. Hoje, ele vai mergulhar no espelho. Ele é meu amigo e meu colega. Nós temos 40 e poucos anos de diferença. Por isso, eu fiz questão de trazê-lo. É bom entrar em contato com um profissional que está na minha área e que é bem mais novo do que eu. E se é bem mais novo, tem coisas novas para me ensinar, para lhe ensinar. Kaique, eu coloquei seu sobrenome aqui. Qual é o seu sobrenome, Kaique? De Paola. De Paola. Italiano, um nome indígena, um sobrenome italiano, aquela mistura. E você está disposto a mergulhar no espelho, Kaique? Temos um pouco de medo de mergulhar no espelho sempre, né? Mas estou disposto. Bem disposto. Quanto tempo você é formado? Sou formado há 6 anos. 6 anos? Me lembraram numa foto isso hoje. Na verdade, mandaram uma foto da formatura 6 anos atrás. E eu falei, tudo isso? E você é casado com uma psicóloga, não é? Casado com uma psicóloga. Eu acho que ele está muito apaixonado, porque hoje eu liguei para ele para falar algumas coisas do podcast, né? A gente sempre faz isso. Aí a primeira coisa que ele falou, olha, eu quero que você não esqueça de me perguntar se eu sou casado. Eu digo, meu querido, eu vou perguntar. Fique tranquilo, eu já tinha pensado nisso. Aliás, eu não preciso nem perguntar, você pode falar o que quiser, porque hoje não vai ser um jogo de perguntas e respostas apenas, porque você é meu colega. Somos psicólogos. Eu acho que, na verdade, tem só um equívoco nessa frase aí. Não estou apaixonado, eu sou um apaixonado. Minha vida inteira eu fui um apaixonado, né? E agora ainda mais. Porque eu encontrei uma pessoa que ela é aquela pessoa. Como é o nome desta pessoa? Mariana Ricarte. Inclusive, um beijo, amor. Ela deve estar assistindo empolgada, né? Espero que sim. E você pretende ter filhos? Pretendo. Pretendo pelo menos um. Eu acho que é uma experiência interessante que muda um homem. Eu acho que a gente precisa disso. Por que você fez psicologia? Tem uma resposta bonita e a resposta verdadeira. Qual você quer? Eu queria as duas. As duas? As duas, a bonita e a verdadeira. A bonita é que, na verdade, eu acho que a comunicação sempre foi um dom. Assim, eu sempre fui muito comunicativo, sempre bater um papo com uma pessoa é uma das maiores alegrias que eu tenho. Essa é a parte bonita. Mas a verdade mesmo é que quando eu estava no colégio, muitas pessoas os homens iam para engenharia. E o que eu sabia é que eu não queria ser engenheiro. E aí, no 3º ano, eu fui nessa busca do que seria legal para mim. E até que meu pai chegou e falou, cara, já tentou psicologia? Já pensou em psicologia? Eu falei, nunca pensei em psicologia. Mas aí eu comecei a olhar melhor e falei, acho que isso tem a ver comigo, hein? E fui. Agora, no meio de toda essa história, as pessoas estão sempre perguntando qual é a linha que você atua. Comigo é muito comum chegar, Genô, você tem a linha, qual a linha que você atua? Eu, no meu caso particular, eu fico complicado, porque eu já fiz tanta coisa que eu não sei nem que linha, já estudei uma coisa outra, uma eu gostei, eu achava que era boa, não era legal. Qual é a linha que você segue? O que você responde quando perguntam em que linha você atua? Terapia cognitivo-comportamental. Por que comportamental? Basicamente porque foi onde eu olhei e falei, tá, eu acho que nesse modelo eu consigo dar o meu melhor. E também eu tenho uma coisa que hoje já está se perdendo um pouco, mas quando eu fiz a minha formação ainda era muito forte. Quando a gente ia para a área da psicanálise, que foi a minha primeira área de atuação, a gente tinha uma coisa de
falar muito pouco. E eu não sou um psicólogo que fala pouco. Eu sou um psicólogo que gosta de troca. Que ótimo. Somos iguais nisso. Eu gosto muito da comportamental, inclusive, coincidentemente, eu nem sabia disso, pois é verdade, gente, eu juro que eu não sabia. Ela é mais rápida, no mundo atual, ela trabalha com mais objetividade. Embora eu seja apaixonado por Jung, acho assim como você gosta muito, todo esse simbolismo. Eu gosto, às vezes, de viajar em símbolos, sabe? Vou em lugares muito interessantes. Eu já sou um pouquinho mais no real, né? Não sou tão fã dos símbolos, aquela coisa de não acredito em signos. Você não acredita em nada disso? Cara, já começa aqui com uma confusão. Tem lugar que fala que eu sou ariano, tem lugar que eu falo que eu sou taurino, eu não sei o que eu sou, né? E aí quando eu falo que eu sou ariano, as pessoas me olham torto. Aí quando eu falo que eu sou taurino, as pessoas falam que eu sou teimoso. E eu falo... Tá. Você é mais ligado à ciência mesmo. É a minha grande paixão. É a minha grande paixão. Eu gosto fora do trabalho, da vida profissional. Tenho meus direcionamentos, gosto muito de arte. Não levo a ciência a ferro e fogo. Mas dentro do meu trabalho... Sim. Agora, fora do seu trabalho, você fala com naturalidade sobre emoção, sobre sentimentos? Hoje falo. Com os amigos? Hoje falo. Hoje eu falo, mas é porque eu acho que a gente está num mundo que deixa isso melhor. Mas, assim como qualquer menino, né, eu não falava. Porque a gente tem aquela coisa de você não pode falar sobre emoção. Você não pode chorar. Você não pode mostrar quem você é de verdade. Você tem que ser uma rocha. Então, eu passei por muito tempo disso, né? Até uma outra conversa que a gente teve num outro dia. Eu estou começando a chorar agora. Eu estou aprendendo a chorar. Porque é uma coisa que eu nunca consegui. Né? Mas hoje eu tenho mais naturalidade para falar. Assim, com a minha esposa, que também é da área, então é super parceria isso. Eu falo bastante sobre emoção, bastante. Hoje mesmo de manhã eu tive uma conversa bem profunda com ela sobre emoção, falando um pouco de como eu estava me sentindo. Fora, um pouco menos, né? Mas eu gosto hoje de falar de emoção, não tenho mais medo de falar de emoção. Quando você chorou pela última vez? Estamos numa quinta-feira, foi na terça-feira à noite. Eu deitei, estava com muitos pensamentos e falei, é isso. Então eu me comuniquei com Deus e falei, Senhor, preciso chorar. E chorei. Chorei sozinho. Que bom. Eu sinto e eu acredito que a lágrima é o líquido mais caro do mundo. Porque a lágrima é 95%, ou 95% não, 99% emoção e 1% de água. Então é por isso que é tão cara. As lágrimas são tão caras. Agora, os seus pacientes lhe procuram qual é a maior queixa? Hoje, como eu também, né, além de psicoterapeuta, eu sou neuropsicólogo. Hoje, a maior queixa é... Você é neuropsicólogo também? Mas que ótimo, eu nem me apresentei como neuropsicólogo. Não, mas acho que é legal também não me apresentar como neuropsicólogo. Por quê? Quando eu assisti um dos seus podcasts, eu achei uma coisa muito interessante que você trouxe. O que eu trouxe? A parte mais fácil que a gente tem é falar da profissão. Então, quando a gente se apresenta, naturalmente, principalmente a gente que é da área da saúde, falou lá, sou o Kaique, sou neuropsicólogo. E quando a gente deixa isso para depois, eu acho muito bacana também. Mas por que você fez neuropsicologia? Porque eu acho que essa máquina, o cérebro, ela desvenda tem muitos mistérios ali e a gente quer desvendá-los, né? A neuropsicologia, ela é uma das áreas da psicologia que está mais próxima disso. Ela é bem atual. Eu sou apaixonado. Eu estou perguntando, eu sou apaixonado. Eu Você sei, sabe eu disso. sei. Eu sou apaixonado
por neuropsicologia, porque na minha época, como se eu tivesse mais de 80 anos, só tenho 70 e pouco. Na minha época, ninguém falava em neuropsicologia, não falavam de verdade quando eu me formei. Né? Já existia tudo, mas ninguém falava. E hoje isso está forte e eu estou estudando assim, desesperadamente, lutando contra o tempo. Esse tempo que você está vivendo. E é isso, eu acho isso que... é tão interessante, tem muita coisa para me ensinar. Se tem umas conversas com você me dá umas aulas de neuropsicologia aí. Vou aprender. E com quem você fez curso? Na verdade, eu fiz na Universidade de São Caetano. Que ótimo. Agora, o que é neuropsicologia? A neuropsicologia, hoje ela tem duas principais áreas de atuação, que é a avaliação neuropsicológica e também a reabilitação cognitiva. Agora, o que é reabilitação neuropsicológica? O que é? Reabilitação vamos imaginar que eu tive um AVE, que é o meu caso, inclusive, né? Certo. O meu AVL particularmente só afetou a parte motora. O que é AVL? Vamos entender isso direitinho. Acidente vascular encefálico. Certo. Ou seja, o AVC como a gente chama hoje. Certo. Né? Então, por exemplo, eu tive um AVE, não sei se vocês conseguem ver daí, mas basicamente logo depois de nascer, eu tive um AVE. Era um bebê que chorava muito, demorou para entender o que aconteceu. E depois de um tempo se descobriu que basicamente eu tive um AVE isquêmico. Ou seja, o que é isso? Uma das vezes do nosso cérebro, basicamente, ela parou de funcionar, mas ela não vazou, que é o que o pessoal chama de derrame, né? Certo. Que é o AVC não aconteceu o derrame. Hemorrágico. Não. Então, basicamente, alguns pararam ali de passar o sangue, né? E afetou a minha parte motora. Todo lado esquerdo do meu corpo é afetado com esse AVE, mas basicamente, vamos voltar para o exemplo, depois eu falo um pouco mais sobre. Certo. Então, como a gente estava falando, né, a reabilitação neuropsicológica vamos imaginar que tivemos uma perda na parte frontal do cérebro. Isso vai afetar a cognição da pessoa. A cognição, de modo geral, são aqueles processos que fazem a gente pensar, né? Que fazem, na verdade, eu digo que a cognição é o que diferencia o animal humano dos outros animais, né? Nós temos habilidades que os outros animais não têm, como a comunicação, por exemplo. É isso que diferencia, né? Tem uma teoria muito boa que fala que o ser humano ele se desenvolveu por causa da fofoca, né? E faz muito sentido quando a gente pensa que o nosso desenvolvimento todo social ele é baseado na comunicação. Vamos imaginar que uma pessoa perdeu a capacidade de se comunicar. O ser humano ele tem uma capacidade chamada neuroplasticidade, né? Então, outros neurônios vão fazer a função daqueles que foram perdidos. Quando a gente faz esse treino, basicamente a gente está começando a readaptar a pessoa para que ela possa, pelo menos parcialmente, voltar a ter essa habilidade que ela tinha antes. Agora, vamos falar uma coisinha. Você me fala um pouco sobre você, como foi essa história, quando aconteceu, como aconteceu, o que aconteceu, como foi isso? Vamos lá, então O que aconteceu? Primeiro vamos esclarecer o que aconteceu. De maneira... Eu acho que essa é a pergunta mais difícil. Sabe por quê? Porque a gente está falando da medicina de 1994, né? E não da medicina de hoje. Se fosse hoje, a gente teria mapeado tudo o que aconteceu e qual seria a melhor forma de lidar. Naquela época não tinha, né, tudo isso. Então eu tive esse AVE, e eu vou chamar de AVE, mas entendam que AVE e AVC basicamente é a mesma coisa, que a nomenclatura hoje é essa, então eu me acostumei a falar a nomenclatura nova, né? Então eu tive esse AVE e basicamente por algum tempo, por algumas semanas, chorando. Você tinha quantos anos? 3 meses de vida. 3 meses? Nasci sem nenhum tipo de deficiência. Com 3 meses de vida, aconteceu tudo isso, né? Mas... E aí a gente foi observando as melhores formas de tratar. Já iniciei naquele mesmo ano fisioterapia. Inclusive é uma curiosidade muito engraçada. Eu faço fisioterapia com a mesma pessoa há 29 anos, né? Então, basicamente, a gente foi fazendo esse processo de fisioterapia
para ter vários ganhos e assim, tive vários ganhos. Mas ao quais os longo desse sintomas? tempo. O que é que você sentia? Sua mãe, você não pode falar porque você era uma criancinha. Mas sua mãe falava o quê? Falou o quê para você? A única coisa que se sabia é uma criança chorando, aí vai para aquela coisa. Ah, pode ser cólica. Aí o que aconteceu depois disso? Depois de todo esse Aí trauma? depois de tudo isso, fui encaminhado para um neurologista porque não se encontrava de jeito nenhum a causa do bebê chorar tanto. E aí o neurologista descobriu que eu tive um AVE. E aí basicamente e isso gerou uma condição chamada hemiparesia do lado esquerdo, né? Então membro superior e inferior, né? De modo geral, braço e perna. Então, na perna eu tenho pouca força e no braço eu tenho essa espasticidade que é quando o braço ele vem, né? E desde então, tratamento, fisioterapia, muita inovação tecnológica. Diz a história que eu fui uma das primeiras aplicações de Botox para esse fim, né? E fomos. Agora, você já sofreu bullying por causa disso? Eu imagino. Eu fiz uma pergunta já sabendo a resposta. Me fala desse bullying. Como foi? Como você vivenciou isso? Olha, difícil no início, mas depois fui lidando. Mas tem uma ternura aqui na tela. Antes de você falar sobre isso, a ternura chegou. Vocês já sabem, já conhecem essa figurinha aí, né? A ternura está dizendo que São Paulo nós estamos com 27 graus. Agora, até quero explicar uma coisa para vocês. Nós ficamos com um problema aqui hoje. Aliás, não foi um problema. Eu acho que a ternura está mentindo. Cachorro também mente. Sabe por quê? Porque aqui a gravação, nós gravamos num dia, passamos depois de 2 semanas, 3 semanas. E ela está dando a temperatura de hoje, que de verdade está quente aqui. Eu suponho uns 27 graus. Então a ternura, acabei de descobrir que a ternura também mente. Eu vou falar isso para ela quando chegar em casa. Mas ela está aí, ó, com todo o seu esplendor, dando a temperatura para nós. Será que essa não é a temperatura do dia que está saindo o podcast? Às vezes a ternura tem uma habilidade especial que a gente não sabe. Pode, naturalmente. Você deu uma ideia ótima. Nada como conversar com o psicólogo. Né? Vamos voltar. Olha, ela chegou e deu interrompida para o ambiente ficar mais leve, ficar mais tranquilo. E você, como lida atualmente com isso? Depois de muita terapia, eu lido super bem, né? Eu acho que também eu consegui, de modo geral, era um medo que eu tinha muito grande, você perguntou dos medos, né? Era um medo que eu tinha muito grande de isso me atrapalhar na minha carreira profissional. Por quê? Como adolescente, a gente tem muitas dúvidas. E muitas das profissões têm que colocar a mão na massa. E no meu caso, eu tenho limitações, né? E quando a gente fala sobre essas limitações, hoje é super tranquilo para mim, porque a minha vida está plenamente adaptada para lidar com isso. Você sente dor? Sinto, porque eu tenho um lado mais pesado que o outro. O lado direito ele é muito mais forte que o lado esquerdo. E isso acaba sobrecarregando a minha coluna, né? Então, assim, dores na cervical, tem que tomar sempre muito cuidado com a postura. Minha esposa cansa de falar, levanta esse pescoço, tá olhando pro celular assim, né? Então, eu sinto um pouco de dor aqui na cervical, dores na lombar. E você, como um bom psicólogo, você já pesquisou sobre a dor? Bastante, viu? E me fale um pouco sobre essa pesquisa. Olha, pode beber água. Na verdade, não é só uma pesquisa. Hoje, para mim, a dor é uma das principais áreas da minha atuação, né? Hoje eu trabalho com pessoas com dor crônica e é muito interessante falar o porquê. Porque justamente eu sou uma pessoa que tem dor crônica, né? É inevitável que eu tenha dor crônica pela questão que eu tenho. Então hoje eu trabalho com pessoas que têm dores crônicas, eu entendo o funcionamento mental delas, porque também é o meu, né? É aquela coisa de a pessoa com dor, e aí alguém olha para ela e fala, sorria. É possível? Naquele momento, pelo menos, é possível? Às vezes não. Uma pessoa que sente dor consegue ser feliz? Consegue.
consegue ser feliz, mas tem 2 fatores importantes para isso. O primeiro é não negar a dor. O que eu quero dizer com isso, Agenor? Muitas pessoas negam a dor. Não está doendo. Vou continuar a minha vida como se não tivesse dor. E aí é como se fosse um mosquitinho zumbindo no teu ouvido. Você finge que ele não está lá, mas você só está fingindo. Quando você aceita que você tem dor e que isso pode atrapalhar algumas áreas da sua vida, você começa a fazer isso que eu te trouxe antes, que é, você começa a adaptar a tua vida a uma vida sem dor. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo aqui, para ficar claro. Uma pessoa que tem enxaqueca crônica, ela não consegue negar a enxaqueca. Então, se ela negar a enxaqueca, ela vai ter uma crise fortíssima. Aquela coisa de eu vou fingir que a enxaqueca não está aqui para terminar esse trabalho. O que vai acontecer no dia seguinte? Ela vai acordar morrendo de dor de cabeça e não vai conseguir ir para o trabalho. Então, se ela aceita a dor, ela começa a falar, eu preciso criar estratégias melhores para conseguir me livrar dessa dor. E como a terapia, o processo terapêutico, melhora a dor, melhora o estado de saúde, mexe no estado de saúde físico da pessoa? Nessa parte que eu te trouxe, é justamente a parte onde na terapia a gente atua, né? E é justamente nessa parte de moldar uma rotina que leve em consideração que a pessoa tem dor, né? Então, assim, a gente vai trabalhar com... Quando a gente fala, né, do nosso corpo, ele tem 3 esferas principais. É o que a gente chama lá na psicologia de biopsicossocial. O que é isso? Saúde física, saúde mental e saúde social. Então, essas 3 estão sempre em harmonia. Nem sempre, né? Mas a ideia é que elas estejam sempre em harmonia. A função da terapia, da psicoterapia, é nos dar equilíbrio e fazer com que a gente se torne uma pessoa mais harmônica, né? Essa é a ideia. Só que assim, a gente também não pode achar, como dizem os lacanianos, que somos os sujeitos do posso saber. Que é isso? O famoso dono da verdade absoluta. Nós não somos deuses, nós não somos deuses, né? E aí que entra a parte 2. A parte 2 é tratar essa dor com médicos. Então vai depender muito... Encaminharmos para médicos realmente especializados nisso. Nem todo problema é para um psicólogo nem para um psiquiatra. Exatamente. Tem pacientes que a gente encaminha mesmo para outros profissionais de outras áreas, como nutricionista, uma série de outros, né? E eu acho que... E é isso que eu defendo. Eu acho que a gente tem que... Se possível, a gente sabe que no mundo real nem sempre dá para ter a tal da equipe multidisciplinar. Não dá, né? Porque é uma questão econômica. Totalmente. Nós num país, acho que o mundo todo, né? Existe essa diferença, essa briga de classes. Mas para isso eu tenho um lema. Qual o seu lema? Vamos fazer o que está na nossa mão. Vamos fazer o que dá para fazer. É melhor a gente trabalhar em parte do problema do que falar, já que eu não consigo trabalhar tudo, né? Então, hoje eu consigo começar por onde? Eu preciso, aonde que é? Às vezes eu preciso ir no médico porque eu tenho dor e eu preciso que essa dor cesse. Aí o médico vai falar, talvez seria interessante você passar no psicólogo porque tem parte da tua dor que também está ligado a não aceitar a dor. Né? Nós vivemos num mundo extremamente estressante. Como você lida com o estresse e como você trabalha o estresse com os seus pacientes? Quando a gente fala de estresse, temos 2 tipos de estresse mais conhecidos, né? Tem várias subdivisões, eu não vou tão a fundo hoje. A gente pode falar do estresse como o estresse e também como a ansiedade, né? A ansiedade também gera uma reação fisiológica de estresse, né? E aí a gente tem que entender um pouquinho como que a gente vai manejar esses 2. E também é uma das áreas que eu gosto muito de atuar. Por quê?
Porque a gente vive num mundo estressante, é inegável que o estresse está na nossa volta o tempo todo. E quando a gente olha para que tipo de estresse a gente está falando, porque não tem estresse só ruim. É aquela coisa de, o cortisol, o cortisol, o cortisol. Se não tiver cortisol, a gente não levanta da cama de manhã. Nós precisamos de dopamina. Também. Né? Dopamina, nós precisamos disso. O estresse, inclusive, ele tem um lado produtivo. Totalmente. Eu acho que o estresse tem duas divisões. O que é adaptativo, que é o que vai levar para algo que é produtivo, seja estresse ou seja ansiedade, tá? Existe uma ansiedade que é importante. Vou dar um exemplo aqui. Agenor, você mora num lugar que ele é perigoso. Ter medo é importante. Por quê? Porque você cria recursos para lidar com aquele perigo. A grande questão da ansiedade catastrófica, né, que é essa ansiedade que vai para patologia, que vira transtorno de ansiedade, é que muitas vezes esse medo, ele não mobiliza, ele paralisa. E aí a gente não consegue criar reações adequadas para lidar com esses estímulos. E a gente começa a entrar nesse ciclo vicioso de tô estressado, tô ansioso, minha cabeça não para, na hora de relaxar eu quero trabalhar, na hora de trabalhar eu quero relaxar. Agora, qual a idade dos seus pacientes? O perfil, a idade? Olha, hoje eu trabalho com pessoas principalmente entre 18... Eu vou até, mas assim, deixa eu pensar aqui. Hoje até uma média de 55, 60 anos. E o perfil são mulheres, homens? Qual a maior queixa também dos seus pacientes? Eu venho normalmente meu maior trabalho hoje já é na indicação de outros profissionais. Lógico. Então, é dor crônica hoje, né? Mas são mais mulheres, por um motivo que acho que a gente nem precisa falar, já falamos um pouco no início, né? Mas eu vejo um movimento muito legal de homens começando a buscar mais psicoterapia. Meu início de carreira foi com muitos homens, porque eu quero um psicólogo homem, porque eu me sinto mais confortável, me identifico melhor com um psicólogo homem. Então, né? Comecei atendendo mais homens, hoje são mais mulheres, mas 60, 40, 70, 30. E você falou uma coisa importante. Eu acredito que quando a gente está preparado, o universo nos acolhe. Aconteceu comigo, que está acontecendo com você, um fato muito interessante. Eu comecei a pesquisar sobre relacionamentos abusivos. Aí comecei a pesquisar sobre psicopatas, né? Aí continuou. Aí o que começou a acontecer? Começou a aparecer para mim pessoas que tinham relacionamentos abusivos. À medida que eu estudava sobre relacionamentos abusivos e me preparava, o que aconteceu? Narcisistas, pessoas narcisistas, que era o meu estudo, que era o meu elemento de estudo, e pessoas com essa problemática. Eu fiquei surpreso. Mas o universo, aí acontece a mesma coisa com você. Quando você se prepara para um determinado público, este público chega. O que nada acontece por acaso. Uhum. Você acredita que nada acontece por acaso? Ou você me falou que você é mais... Não, mas eu vou trazer um ponto que Você me colocou como muito cientista, assim, não sei se... Não, mas eu vou trazer uma coisa que é o Kaique Pessoa. O Kaique Pessoa acredita 100% no que você trouxe. Né? Por que eu falo que eu diferencio? Não é que eu tenho o transtorno dissociativo de identidade, não. Né? Mas é porque é uma coisa que é importante. A gente que é profissional, muitas vezes tem que deixar aquilo que a gente acredita fora da sessão. Por quê? Porque eu não posso induzir. Eu não acho que é legal induzir as pessoas a acreditarem no que eu acredito. Lógico que não. Lógico que não. Então, no meu trabalho, eu olho e mostro coisas que têm evidência. Mas quando eu falo do meu trabalho, do Kaique Pessoa, eu acredito que tudo tem sua hora, tudo tem seu lugar.
e que é uma frase muito interessante, de vai dar sempre tudo certo. Vai sempre dar tudo certo? Não. Mas a gente tem que acreditar O que mundo sim. está melhorando? Eu sei que a pergunta foi muito genérica. O mundo está melhorando. Mas a vida está melhor, Kaique? Eu acho De uns que a 5 anos gente- para cá, a sua vida está melhor? As relações, a sua vida, você, Kaique, você está. Como você, de 5 anos para cá, como está a sua vida? Você casou, tem toda a história, a sua vida está melhor? Tá melhor. Está melhor, você também não vai querer apanhar, chegar em casa e dizer que não está melhor. Não é nem por isso. Eu pensei Não. porque. Você não vai. Eu pensei porque a nossa vida, ela não é o A ou B, né? Então, assim, tem coisas que hoje são muito melhores. O que é melhor? O que melhorou na sua vida? Minha vida profissional. Cara. Você formou-se agora, melhorou, lógico. Mas eu já trabalhava antes, mas eu acho que hoje eu sou feliz com o que eu trabalho. Né? Você gosta da psicologia mesmo? Eu amo. Eu amo, assim, eu falo que meu prazer total na psicologia é quando a gente olha para uma pessoa e a gente vê que o nosso trabalho fez diferença. Se você não fosse psicólogo, seria o quê? Dublador. Dublador? Que ódio, que interessante. É a profissão que eu sempre sonhei. Desde que eu tenho. Mas você uns- pode fazer como hobby dublagem. Posso. Eu gosto bastante dessa área. Respeito muito. Fiz 6 meses de teatro. Foi justamente nessa época que a minha vida mudou aí de 5 anos pra cá. Que o tive teatro que pausar. deixa a gente mais solto, mais livre, né? Eu só não terminei o teatro porque eu fui morar com a minha esposa. As responsabilidades mudaram, né? Mas... E aí acabamos indo pra... A vida vai levando a gente, né? A vida nos últimos 5 anos passou por uma mudança completa, né? E eu acho que, voltando para sua pergunta, tem isso. Então, tem partes da vida que hoje são muito melhores e partes da vida que não são. Você tem uma tatuagem que acabei de ver, de música, que tem umas notas musicais. Por que Sim. você fez essa tatuagem? Cara, porque a música me move. Uma das áreas que eu gostaria muito de trabalhar, eu quase fiz. Quando eu estava nessa época de decidir profissão, a profissão que eu decidi primeiro Você é músico, foi produção musical. produção musical. Eu não sou um bom cantor, né? Quem me conhece sabe que não sou, mas a música me move. Como é o cotidiano de um psicólogo jovem? Olha, sempre em movimento, eu diria, porque é uma coisa que a gente precisa sempre ali entender como a gente funciona melhor. Até pouco tempo atrás, eu estava trabalhando 100% online, mas eu sinto falta do contato. Eu sinto falta, é uma das coisas que eu acho que o mundo deu uma piorada, eu acho que a gente se afastou um pouco. Agora, você atende crianças também? Não, crianças não. Hoje não é uma expertise que eu tenho. Eu adoro o tema crianças, mas hoje eu não tenho expertise, não me sinto feliz. Eu não me sinto feliz atendendo criança. Eu sinto feliz estando, né, na presença de crianças, de ver elas aprendendo sobre o mundo, né, de uma maneira mais simples. Eu acho que é legal ver essa simplicidade, porque hoje a gente pensa numa coisa extremamente complexa, num raciocínio, e a gente esquece dos porquês básicos. E eu acho que a criança traz muito isso. Mas no consultório, eu não trabalho com criança porque tem muita expectativa dos pais. Os pais querem que a criança esteja lá para suprir a dificuldade dos pais. Minha visão. Posso estar falando besteira porque não é a minha área maior de atuação. Mas hoje eu me sinto feliz de estar com adultos que também estão nesse reencontrar, né? Os desejos, os gostos, os valores, as crenças, entender um pouco como funciona. E cuidar também dessa criança, né? Que foi, às vezes, uma criança
que era feliz e hoje é um adulto que não está tão feliz e não sabe por quê. Agora, como está a sua criança? Cara, minha criança, ela tá sempre ativa. Eu ainda sou o Kaique criança. E quais os momentos em que a criança aparece? Falando na questão da emoção que você trouxe, com as mesmas pessoas em que eu consigo sentir plena confiança de falar sobre emoção. Agora, como é essa criança? Existem vários tipos de criança. Criança rebelde, criança boazinha, sabe? Criança fingida. Como é essa criança? Como é essa criança aí? Não tem jeito. Você tá... É psicólogo, meu querido. Não, eu sei. Eu tô vendo ela aqui agora. Né? Quando você tá falando, eu tô Ela querendo... é bonita? Lindíssima. É mesmo? É. Me fala sobre essa criança, eu tô querendo saber. Tem muita gente aí que tá querendo, agora eu fiquei entusiasmado. Vamos lá. Então essa criança é uma muito criança... monótono o nosso papo. Tava muito assim, eu fico muito preocupado. Sério. É muito sério, né? Não, vamos lá. Essa criança, ela é uma criança muito espoleta, muito espoleta. É uma criança que gosta das coisas mais simples. É uma criança que gosta de viver. Ela é uma criança que gosta muito de viver. E ela gosta das coisas simples, ela não tá nem aí pra quem você é. Ela só tá querendo ali. Você é uma pessoa legal? Você quer brincar comigo? Você é uma pessoa muito amada. Essa criança é muito amada, não é? É. Não é amada? Você se sente amado? Muito. Então vamos ver agora, porque tem uma porção de pessoas e amigos, colegas nossos, que quando souberam que você vinha aqui, ficaram felizes. E vamos ver agora, olha aqui esse grupo. Pode ir falando quem? Fala aí, vamos lá. Thay, Pati. Devagar, vamos falando. Aqui a Tati, nossa, né, que a gente ama tanto. A Thay, a Pati. Esse rapaz aqui eu conheço, já vi em algum algum lugar. Eu tava no meio deles, não teve jeito de me tirar da foto, eu não já precisava ter. Lugar. A X é uma figurinha interessante, né? Ela é a pessoa que traz as conexões. E eu me identifico muito com ela por causa disso. Porque eu também gosto dessa coisa de agregar. A X é uma... ela chama, ela puxa o grupo, né? Ela esteve aqui assistindo o meu podcast, já sabe? Eu quero, na verdade, e aí espero que ela não fique brava comigo, quero vê-la sentada aqui. Ela veio, lógico. Ela veio, você sabe que ela é mais... No tempo dela, ela é super comunicativa. Ela só tem que esquecer que tem aquela ali. Mas ela veio, é lógico que veio, né? E a Perla. A Perla, que é quem toma conta do pedaço. Né? Do pedaço, né? Ela segura, ele tá com problema, chega lá. Olha aqui, olha aí, a X... Toda a Paquita ela ficou falando do meu... Olha aqui também aí, tá você. Aqui também tá a Rosa, né? Esse aqui foi o nosso final de ano. Foi o nosso final de ano. Nós saímos para comemorar, né? Foi, a gente saiu para comemorar, falar muito sobre psicologia, muito sobre vida. Então esse papo filosofamos muito. Exato. Esse papo que vocês estão vendo hoje aqui, ele foi muito mais fundo naquele dia. Foi ótimo. E essa foto aqui, olha aí quem está nessa foto. Uma pessoa que eu amo de paixão, que é Gabi. Gabi, ó, estamos aí, minha querida. Né? Olha, como você é amado. Tem mais gente aí, solta mais fotos, tem mais... Carol tive um papo maravilhoso com ela no último sábado. Ela também tá agora com essa coisa de... Neuropsicologia. Neuropsicologia? Ela está querendo ir por Todos nós estamos estudando neuropsicologia. Kaique, meu querido, muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Eu fico muito feliz com o convite, porque eu sinto que, se você está me trazendo aqui, é uma extensão da tua casa, né? E quando a gente convida alguém para casa, é porque a gente realmente gosta daquela pessoa, ou acha pelo menos interessante, e acha que pode agregar de alguma forma, e eu espero realmente que, para você que assistiu, eu tenha agregado alguma informação. Caso tenham dúvidas, podem me procurar, né? Posso falar meu Instagram?
Pode, não deve. Eu já ia perguntar para você dar sua história. Telefone também. Né? Porque algumas pessoas usam. Lá no meu Instagram você vai achar meu telefone. Não, eu ia falar interfone, olha. Lá no Instagram você vai encontrar meu telefone. Meu Instagram é @Kaique_PC, né? Então é CAI, que é o E, underline, aquela linhazinha embaixo, PSI. Então aí você vai me achar lá, ver um pouco de tudo que eu posto, dos meus vídeos, das minhas loucuras lá, né? E também lá tem o link para você já acessar o meu WhatsApp para marcar um atendimento, caso você tenha interesse, ou até só tirar uma dúvida de algo que ficou aqui aberto. Fique à vontade. Que ótimo, meu querido. Foi um prazer imenso. Agora me diga uma coisa, para a gente terminar. O que é felicidade para você? É feliz? O que é felicidade? Qual é o momento? Me diga qual é o momento onde você registra a felicidade. Só me veio uma cena na cabeça. Um momento que eu abro a porta de casa e eu vejo meu cachorro e a minha esposa. Esse é o momento que eu falo. Eu tô pleno. E para mim, felicidade é plenitude. É se sentir pleno, se sentir aqui eu tô livre de julgamento. Aqui eu tô livre de pensar no que as pessoas estão pensando de mim ou qualquer outra coisa. E para mim isso é felicidade. E para você, Genor? Para mim, psicólogo tem que fazer pergunta. Por incrível que pareça, eu falei sobre Jung. Que, como eu gosto muito de Jung, ele fala sobre sincronicidade. E realmente acabou de acontecer esta sincronicidade. Porque felicidade, para mim, todo mundo sabe, né? Até minha cachorra já está aqui, minha cadelinha. Eu sou feliz quando eu chego em casa, a porta faz barulho, que minha cachorrinha na porta, ternura. Eu abro a porta, eu olho para ela, ela balança o rabinho, começa a latir. Eu fico desesperado, eu abraço, dou um beijo nela e descubro e me conscientizo mesmo que eu sou um cara feliz. Sou um cara feliz. Ela me mostra isso o tempo todo, o que é felicidade, o que é paz. Então, por isso que ela tinha um nome. Quando eu a ganhei, o nome dela era Pretinha. Mas com o tempo mudou de nome. Hoje ela chama-se Ternura. Eu sou feliz nesse momento e tudo bem. Estamos aí, ó. Como é o nome da sua cachorrinha? É um cachorro, é um machinho chamado Lacan. Tu tem que chamar Lacan de psicólogo ou tem nome de emoção e de sentimento? Mas é engraçado porque a pessoa fala, mas por que você é da cognitivo comportamental e seu cachorro Lacan se chama Lacan, né? Para quem é psicólogo e tá vendo. Então. Porque eu era lacaniano. E aí eu olhei e falei, cara, se eu tiver um cachorro, vai se chamar Lacan. Que ótimo. Até melhor, eu até brinco que eu falo, imagina se eu colocasse o nome do meu cachorro de Beck, as pessoas iam confundir um pouco, né? Ia ser meio estranho na rua, as pessoas falam, que isso, rapaz, né? Mas ia ser engraçado também. É bom aqui porque a gente termina e continua. A gente é natural, temos que ser natural, porque se a gente não for natural e verdadeiro, a gente não vai mergulhar no espelho. Há uma coisa, ó, dá um toquezinho, clica aí, acompanha a gente, continue com a gente, porque você é importante. E você pode ser o próximo convidado ou convidada a mergulhar no espelho. Pense nisso.